Mauro Betting, Corinthians teve sua melhor atuação sob o comando de Thiago Nunes. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira, é um elogio e uma crítica e também uma constatação. Porque jogava muito mal, era grande decepção até a parada da pandemia, voltou ganhando do Palmeiras, jogando um bom primeiro tempo, mais eficiente o Palmeiras, mas jogando mal o segundo tempo, só não perdeu e não perdeu demais, porque o Cássio de novo foi muito bem, o Corinthians de novo foi melhor ainda contra o Palmeiras, contra o Oeste, que ok, jogava na sua casa, em Barueri, ainda que não com torcida, mas era um time que lutava contra o rebaixamento, o Oeste jogou até mais que o Corinthians, sobretudo na primeira etapa, não fosse Cássio, poderia ter sido pior, e o 2-0 foi muito por aquilo que não jogou o Corinthians. A primeira etapa ontem equilibrada, já falamos da felicidade do gol do Ederson, da suprema infelicidade do Júlio César e do Red Bull Bragantino, mas com o passar do jogo e sobretudo na segunda etapa e com inteligência também administrando depois do 2-0 do Jô, foi disparada a melhor partida do Corinthians, uma partida no momento certo contra a melhor equipe do campeonato e um campeonato que não tem ninguém que jogue ou que saiba mais que o Corinthians historicamente e atualmente, que é o campeão, é o tri, pode ser um tetra que não se tem desde o paulistano antes da era profissional do futebol a partir de 33. Então sim, isso, repito, é tanto elogio quanto uma constatação quase, não vou dizer que unânime, porque também seria muita pretensão da minha parte, mas é também uma crítica àquilo que vem acontecendo com o Corinthians do Thiago Nunes. E eu fico imaginando, Formiga, que se essa realmente tivesse sido a melhor atuação do Corinthians, e quando você fala que o tempo é o melhor remédio, tem uma margem de evolução ainda muito grande, porque pode ter sido a melhor partida do Corinthians, só que a gente vai estar restrito aqui, de repente, a melhores 45 minutos finais do que os 45 minutos iniciais, ou seja, ainda tem um jogo completo para fazer muito bom e tem muito a melhorar também em relação ao que foi o Corinthians no segundo tempo. O Corinthians teve sua melhor atuação sob o comando de Thiago Nunes, a afirmação é verdadeira ou falsa? Eu acho que a gente tem que levar em consideração o fato de ser um jogo decisivo, de ser um mata, do time entrar com essa dúvida e no desenho de desempenho nem ser o favorito para muita gente. E dentro desse contexto, porque assim, o jogo tem 90 minutos, eu fazer o gol com 30 segundos ou nos acréscimos, faz parte. Ok que aí o André tem toda a razão, muda o contexto do jogo completamente, ainda mais com frango, isso não é planejado. Mas você tem ferramentas e armas para tentar o gol do começo ao fim. Isso dentro do jogo vai mudando. Eu acho que o Thiago, a atuação do Corinthians, ela foi muito sólida dentro desse cenário aí. Fizemos um gol rápido, a estratégia se mantém e eu consigo, é uma curva crescente dentro do jogo, né? Apesar do gol ter sido rápido, eu acho que a atuação do Corinthians ela vai só melhorando, ela vai até que o momento estabiliza. Então sim, eu acho que é a melhor atuação sob o comando do Thiago Nunes, até pela pressão que ele sabia que sofria. Podia ser em 3 meses de trabalho prático, a segunda eliminação do Thiago. Ia ser enrolado, né? E a coisa muda de uma forma, né? Porque, André, antes da pandemia, antes da paralisação, né? Tem que reeducar aqui. Antes da paralisação por conta da pandemia, a gente podia afirmar aqui, olha, o técnico dos grandes de São Paulo mais pressionado é o Thiago Nunes. Não que vá cair, mas estamos falando de pressão para começar a mostrar. E agora? Eu acho que era. E o Diniz talvez fosse aquele que a gente dissesse, olha, tá com o time encaixado. Volta em 10 dias, vou colocar assim, de futebol paulista, a coisa está completamente diferente. O Diniz está por baixo, o Gesualdo não preciso nem falar, a gente vai daqui a pouco comentar, mas ele está pressionado. O Luxemburgo, o melhor jogo foi a derrota contra o Corinthians. Depois os 2 últimos jogos, faltou do Palmeiras mostrar. Mas passou. Passou, né? Mas assim, acho que passou podendo mostrar muito mais, né? O melhor jogo foi a derrota contra o Corinthians. Eu sei, volta. Mas você lembra que a gente conversou ontem, que eu dei o meu exemplo de pontos corridos de mata-mata? Sim. E ele no mata, não era nem mata-mata, no mata, ele não tem o objetivo de impor o estilo dele, de não sei o quê. Se tiver encaixado, ok, impõe seu estilo, é a forma como você tá mais à vontade para jogar, ganha. Beleza. Mas se ainda não está encaixado, se você não está tendo, você tem que montar uma estratégia para passar. E ele passou. Então, E aí, André, o Thiago Nunes talvez tenha feito tenha visto o Corinthians dele fazer a melhor atuação e ganhe uma tranquilidade que já poderia colocá-lo assim no tranquilômetro lá em cima, tá lá em cima. Luizinho, assim, a gente tem que dar vários descontos, porque assim, são 10 dias de uma volta de 4 meses parado.
Nunca o futebol teve uma parada de 4 meses, nem em férias, nem em nada. Então, é uma volta. Agora, o Thiago, ao fazer mudança na equipe, ao manter o Ederson, me mostra estar trabalhando, está procurando uma forma de... Se foi o melhor jogo, eu vou colocar aqui, é verdadeiro, porque teve um resultado também, junto com a atuação. Mas eu gostei muito da atuação do Corinthians no jogo que foi eliminado da Libertadores. O Corinthians jogou bem contra o Guarani aqui. O Corinthians foi pra cima no primeiro tempo, dava pra ter feito 3. Ganhou o jogo, não fez a diferença que precisava, então ficou meio, né? Eu acho que o Thiago foi muito mal lá, no jogo da ida. Não escalou o Love, tinha muita coisa pra explicar lá. No da volta ele também escalou um pouquinho mal, mas depois arrumou, porque ele coloca o Sid Clay, né? Na lateral, aí depois ele tenta consertar com o Piton e conserta, enfim. O Corinthians fez uma boa atuação contra o Guarani, mas ontem, com todo esse detalhe do gol aos 30 segundos, que muda muito, pô, com 30, toda aquela tensão que você entra no jogo, com 30 segundos você já fala, opa, vamos jogar mais tranquilo, né? Vamos jogar mais tranquilo? A gente estava falando, né, a nossa análise ela é pautada em cima do que a gente já viu que dos times fazendo essa temporada. É isso que as pessoas precisam entender. E o Red Bull Bragantino tinha apresentado mais do que o Corinthians até aqui. No jogo de ontem foi diferente. Apesar do Bragantino, no primeiro tempo, ter engrossado o jogo, ter botado bola no travessão, como lembrou o Mauro, ter sido mais protagonista, na minha visão, no primeiro tempo do que o próprio Corinthians. Mas aí vamos pensar no Campeonato Brasileiro aqui, tá? Porque tem o Mirassol pela frente e as condições são iguaizinhas a que o São Paulo enfrentou. Não é porque o Mirassol ganhou do São Paulo que de uma hora para outra ele vai virar um super time e vai chegar em igualdade de condição para enfrentar o Corinthians. Mas pensando no que foi demonstrado ontem, Mauro, é um Corinthians que você acha que chegará na semana que vem, quando começar o Brasileiro, ou eventualmente daqui 10, 15 dias, se ele chegar à final da competição do Paulistão, preparado, assim, a nota de partida, como a gente brinca, ela já subiu na sua avaliação ou foi só um espasmo, ainda temos que esperar um pouquinho mais para chegar a uma conclusão? Já subiu. Para quem tinha risco, quando voltou a bola da pandemia, fazia talvez mais contas para evitar rebaixamento do que se classificar, como a própria Ponte Preta, aliás, a Ponte Preta muito mais, e de repente a gente tem uma final de novo, como foi em 17, como foi em 81, como foi em 79, como foi principalmente em 77, de novo o Corinthians e Ponte Preta, duas equipes que chegaram depois da parada com chance de rebaixamento mais do que de classificação, e a Ponte Preta passou minutos rebaixada até se classificar por obras deste maravilhoso regulamento. O Corinthians já não está em outro patamar, mas ufa, já é um pouco de Corinthians e com potencial de crescimento. Daí a falar, pô, renasce o glorioso. Daí falar, não para o paulista, mas para o brasileiro deixar chegar é muito diferente, né? Ainda tem as limitações severas, tem um ano eleitoral que nesse caso atrapalha, tem as dificuldades financeiras, tem um monte de coisa. Acho, de novo, é um elogio, mas é quase que uma constatação. O Corinthians agora, e olhe lá, começa a ser o que se imaginava antes, pela camisa, pelo time, pelo elenco, pelo Thiago Nunes, pelo ótimo reforço que é o Jô também. Mas ainda está longe do ideal. Mas mesmo longe do ideal, aliás, uma coisa inegável. Paulistão, já respeitando e sempre desrespeitando na mesma frase, seja Corinthians, seja Palmeiras, seja Mirassol, seja Ponte Preta, o Palmeiras nem tanto, mas se durante a pandemia, quando a bola for voltar a rolar, e falar, olha, o campeão vai ser o Corinthians, que é isso? O campeão vai ser a Ponte Preta, que é isso? O campeão vai ser o Mirassol, que é isso? O mesmo patrocínio do Palmeiras vai ser campeão, ainda mais ser o Dudu, que é isso? Nunca na história do futebol interplanetário chega-se a uma fase semifinal com 4, que é isso? E pode não, um campeão e um vice-campeão, você que é isso? Vai ser além da encomenda, não tenha dúvida. Ô André, eu li ontem no Twitter e eu não vou conseguir dar o crédito, infelizmente. Você tá fechado, Formiga. Você tá fazendo assim, mas não, tá. Formiga tá tentando falar. Que esse último que é isso foi fora do tom do Mauro. Tá. Todos foram. Ô André, aí ontem eu não vou conseguir dar o crédito para quem fez a mensagem, postou no Twitter ontem, eu li assim, o Jô no Corinthians é plug and play, né? Você espeta o USB, irmão, o programa já roda. Cara, o Bozelli não tocava na bola, o Bozelli corria igual um condenado, oferecia
passe igual um louco e a bola não chegava. Aí ontem a bola vem para Jô, ele escola para o pessoal bater de fora, ele vem, faz pivô, faz gol de cabeça, participa do jogo. Ele tá tão acima assim do nível do futebol brasileiro a ponto dele chegar com a idade que chegou depois de uma temporada ruim no Japão e de cara ser um cara de muito impacto? Eu acho que sim, cara. Me levanto duas perguntas aqui, né? Uma, caramba, cara, pela terceira vez ele vai ter uma... Porque assim, quando o cara vem, eu falo isso sempre do Hernanes, quando o cara veio da segunda vez, já foi legal ter dado certo, não é sempre que dá. O cara voltar na terceira, depois de 2 anos, assim, cara, já é curva de... né? Já é curva descendente. E mesmo assim dá certo. Eu acho que tem um negócio dele com o Corinthians, né, dele se sentir à vontade e realmente dele saber jogar, dele saber se posicionar. E a segunda coisa é, o que teria sido da carreira do Jô se ele não tivesse tido um desequilíbrio ali, né, na metade dela, que ele mesmo admite, e ele deu uma entrevista ao No Ar com o André Henning tempos atrás, e abriu o coração, contou um pouco do drama que ele viveu. Então, assim, cara, ele realmente é diferente. E ontem, até ele fazer isso, eram 2 tipos de comentários, né? Era, pô, cara, o Jô é diferente, tá em casa, e o outro era, como o Jô tá gordo, hein? Né? Porque, a gente até brincou, porque tem um cara no nosso racha, o Jojo Todinho, que... a gente tava falando, pô, o Jô tá mais gordo que o Jojo, que é bem difícil. Mas, enfim, aquela sacanagem, cara. E ele mesmo um pouquinho fora, foi a diferença da outra vez, porque da outra vez ele também ficou 3 meses sem jogar. Sim. Ele também ficou 3 meses treinando. E entrou, tava voando. Mas aí o tempo passa pra todo mundo, é normal, vai ser mais difícil agora. Mas, cara... Ele é diferente. Ele é diferente, né? E é engraçado, viu, André? Tem uma parada, eu sempre quando tem essas situações com esses tipos de camisas 9, esses caras que são menos móveis, que são muito decisivos, de poucos toques na bola, a nossa cultura, ela ficou acostumada durante um tempo a uma linhagem de camisas 9, muito habilidosos, inventivos, de ótimo 1 contra 1, caras refinados, né, tipo Careca, Reinaldo, Romário, Ronaldo, vários desses caras. Esses mais paradões, mas que são muito efetivos, e olha que o Jô nem fica nessa categoria, porque ele gera jogo, ele dá muita assistência, mas a visão que as pessoas têm é a visão do cara mais paradão, tanto que o Fred foi chamado de cone e tal. Esses caras precisam estar entregando sempre um número muito alto de gols, porque quando isso deixa de acontecer, as pessoas deixam de enxergar o que eles entregam para o jogo. Diferentemente desses outros que eu citei, esses caras podem jogar bem, dando um drible, uma caneta, um lance legal e não meter 2 gols. Caras como o Jô, Fred e outros, Jardel, por exemplo, era um desses. O Jardel, com o desempenho que tinha nos anos 90 e 2000, hoje, a galera pediria ele na seleção. Hoje, na época, não pedia porque a concorrência era muito grande e tal, e de fato não tinha brecha. Túlio, esses outros caras de poucos toques. É engraçado como as pessoas são injustas com o Jô. Quantas vezes o Jô jogou mal no Brasil? Algumas. Quando ele tava com questões dele, mas ele vem pro Brasil, é campeão da Libertadores, sendo talvez um dos principais jogadores do time, ou o principal. É porque ele fica, por exemplo, no Internacional. Pergunta pro torcedor do Inter, assim, nos maus momentos, é o que o André, e você também está falando isso. Quando ele mas a gente não tem uma justificativa. Tudo bem, mas a gente entende, só que na prática a entrega foi ruim. Então, assim, quando ele jogou mal no período que ele não se importou com ele e com a carreira dele. Esse foi o período que ele jogou mal. Quando ele estava... isso, eu acho que você está indo nessa linha. Quando ele estava bem na cabeça, ele sempre jogou, sempre foi o diferente.